Começou hoje em todo o país a Semana da Conciliação. Em Minas Gerais devem ser realizadas mais de 20 mil audiências. Com esse trabalho, muitos brasileiros vão poder encerrar os processos judiciais que estão parados nos fóruns. Na sala, advogados, réus e conciliador discutem a melhor forma de resolver o problema. Querem chegar no entendimento para encerrar o processo. A gente passa pelo desprazer de presenciar aí processos que tramitam por 5, 10, 15 anos. Isso irrita todo mundo. É um jogo em que todos perdem o processo lento. A maneira de abreviá-lo, em primeiro lugar, está na mão das partes, que é a composição amigável, que é o acordo, que é a conciliação, e é para isso que nós estamos aqui. A Semana da Conciliação está na 5ª edição. Serão 5 dias para resolver conflitos e evitar confrontos na justiça. Evita de ouvir testemunhas, para depois o processo podia prosseguir por mais 2 ou 3 anos até. Nesse caso, a conciliação é muito importante, né? É mais importante, é melhor para o réu. Em Divinópolis, só na Vara da Família e Juizado Especial, serão feitas 326 audiências. Em Uberlândia foram agendadas 997, 40% dos processos de telefonia móvel. Araxá deve realizar 234 audiências. A maioria dos casos é criminal, chega a 70%. O que mais chama a atenção é a quantidade de casos enquadrados na Lei Maria da Penha. Nesse caso, as soluções são as mais variadas, segundo o conciliador. Na verdade, a audiência preliminar, onde a vítima ou ela continua com o processo e ratifica a representação, ou ela suspende o processo por um prazo determinado ou desiste do processo aqui na conciliação. No caso de Afrânio, o processo era por pensão alimentícia. Ele não aceitou o acordo. Eu vou pagar um salário mínimo de uma coisa que eu nem devia. Se eu tivesse devendo, na época, a situação, hoje eu pagaria e ficava de boa, né? Mas só que eu não devo, é pior. A Polícia Militar apreendeu hoje várias pedras de crack em Uberlândia. Os 130 gramas de crack apreendidos seriam transformados em cerca de 500 pedras, segundo a polícia. A droga, que estava com um menor de 14 anos e com um mototaxista, foi encontrada durante o patrulhamento no bairro Morumbi. Eles foram encaminhados para a delegacia de Uberlândia. O IBGE divulgou hoje os dados finais da contagem de população do Censo 2010. Minas Gerais tem 19.595.309 habitantes. Segundo os dados do IBGE, Uberlândia tem 600.285 habitantes. Em 2000, eram 501.214. No início da década, a população de Uberaba era pouco mais de 252 mil habitantes. Hoje são mais de 296 mil. Patos de Minas tem hoje mais de 138 mil habitantes. Em 2000, eram cerca de 123 mil. Já de Araguari, que era pouco mais de 100 mil habitantes, hoje são mais de 109 mil moradores. Ituiutaba saiu de 89 mil para pouco mais de 97 mil moradores. Paracatu tinha cerca de 75 mil moradores. Hoje são mais de 84 mil. A população de Patrocínio passou de 73 mil para 82 mil habitantes. Nova Serrana, no centro-oeste de Minas Gerais, foi o município que mais cresceu em população em 10 anos. Aumento de 96%, de 37 mil para 73 mil moradores. Já a Rubelita, o que mais gente perdeu, de 10.199 para 7.777. Rubelita fica no norte de Minas Gerais. E a Prefeitura de Uberlândia informou que já entrou com recurso junto ao IBGE, contestando os números divulgados hoje. Baseado em dados do município, o número de habitantes seria bem maior. Terça-feira de calor, mas há previsão de chuva em algumas cidades mineiras. Veja no mapa. Chuva acompanhada de raios no Triângulo Mineiro, Oeste, Sul de Minas, Zona da Mata e região central. Céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada nas demais regiões do estado. Em Patos de Minas, a temperatura máxima fica em torno de 36 graus. 35 em Uberlândia, Cascalho Rico, Prata e Santa Juliana.
O sonho dos torcedores do Uberlândia de ser bicampeão na Taça Minas foi adiado. O time que perdeu para o Uberaba agora já pensa nas competições de 2011. O verde nas paredes e a foto do time de 84 denunciam. O ambiente aqui é de torcedores do Uberlândia Esporte Clube. Tudo bem que Maurício não está lá muito contente. O time do coração perdeu mais uma vez para o principal rival, o Uberaba. A gente não aceita perder para o Uberaba, é um clássico, né? E a gente tem perdido para eles constantemente. Foi na primeira fase, depois perdeu lá, perdeu aqui de novo. E a gente esperava que a gente levasse esse título, né? O Uberaba, que jogava pelo empate, apostava no contra-ataque. E bastou uma chance. Cruzamento de Marcel e na dividida o zagueiro Matheus cabeceou contra o gol, para a festa colorada. Apesar do desejo pelo caneco, o presidente do Verdão afirma que o time superou as expectativas. A Taça Minas não era o foco do trabalho. O time começou a gente fazendo esse laboratório, montou a equipe e chegamos à final. Pena que no Brasil o segundo lugar não vale nada, mas ninguém entende que 5 meses atrás não tinha quase um time montado. O discurso do treinador é o mesmo. Mas se foi laboratório, que setores precisam de mudanças? Falar hoje de uma posição ou outra seria precoce, né? Mas com certeza, acho que em todos os setores, né, no setor de defesa, de meio, de ataque, haverão sim, né? Haverão retoques e haverão mudanças dentro daquilo que o Uberlândia necessitar. Aos torcedores, o momento é para aproveitar a cor do time para manter a esperança. Se renova para vir com um novo ânimo, né? Com vontade de jogar mesmo, participar, vestir a camisa. Tem que ter gente daqui para ter amor à camisa, para ensinar os outros como se deve jogar no Uberlândia. E como a torcida compareceu ao jogo, agora é a vez do Uberlândia retribuir com títulos para reconquistar corações decepcionados com a campanha de 2010. Indiscutivelmente, se tivesse conquistado a competição, o Uberlândia chegaria ainda mais motivado, ainda mais forte, teria muito mais público e renda no módulo 2 do ano que vem. Durante esta semana, aqui no MGTV segunda edição, você vai acompanhar uma série especial sobre o Haiti. Nossos repórteres passaram uma semana em Porto Príncipe, acompanhando o trabalho dos militares mineiros na reconstrução do país, devastado por um terremoto no início do ano. Hoje você vai ver que a falta de saneamento básico fez aumentar o número de casos de cólera no país. Esta é Porto Príncipe, capital do Haiti. O esgoto está por todos os lados. Os barracos se amontoam nos morros. 1.400 acampamentos de desabrigados se formaram após o terremoto de 12 de janeiro. Pelas ruas, os restos de comida alimentam porcos. Não é exagero dizer que servem de refeição para pessoas também. Neste bairro, o mais pobre da capital haitiana, os moradores comem a cada 2 dias. A maioria depende de doações. Com tanta miséria, andar em meio ao esgoto parece normal. As crianças ficam descalças, desconhecem o perigo. A maioria dos haitianos não tem acesso a serviços de saneamento básico, o que faz muita gente consumir, inclusive, água como esta aqui, cheia de esgoto. E isso tem feito aumentar o número de pessoas infectadas pelo cólera. Os números da doença só aumentam. São mais de 60 mil casos suspeitos. A contagem dos mortos já ultrapassou os 1.500. Este médico do Exército Brasileiro diz que a epidemia ainda não alcançou o pico da contaminação. Estamos em torno da 4ª semana epidemiológica, onde é feito essa estratificação dos pacientes, né? Pacientes doentes, pacientes infectados, e calculamos que atingiremos o pico por volta da 8ª, 9ª ou 10ª semana após a primeira semana de contabilização dos pacientes, né? O desespero tomou conta da população. Protestos foram realizados em várias partes do país. Haitianos acusam as forças da missão da ONU pela transmissão da doença. Como estávamos sob proteção do Exército, não pudemos acompanhar a movimentação de perto. Nos acampamentos, a situação de insegurança é a mesma. Todos no local temem os avanços da epidemia. Aqui uma cena marcante. Um doente chega para atendimento em um carrinho de mão. Logo é levado para um hospital de campanha.
A ONG brasileira Viva Rio montou um espaço para a triagem dos casos. Esta médica haitiana conta que a maior dificuldade é a pessoa aceitar que está com cólera e buscar ajuda. O tratamento é simples, desde que seja feito no início dos sintomas. Very easy to treat. Sem apoio do governo em período de indefinições por conta das eleições, os voluntários apostam na educação. A OMS distribui panfletos e cartilhas para os líderes comunitários. Todos os dias, milhares de moradores fazem fila para receber água potável. Em contrapartida, homens do Exército percorrem escolas, promovendo dias de orientação e combate à doença. Este é o trabalho também dos militares de Uberlândia. Sargento Ellen é enfermeira, ensina as crianças a fazer o soro caseiro. Não adianta só a gente fazer, a gente tem que ensinar para que quando elas cheguem em casa seja um multiplicador do conhecimento, ensine para as mães, para os outros irmãos, até mesmo para disseminar ali aquele conhecimento na comunidade. Amanhã você vai ver que o trabalho de reconstrução no Haiti é lento. Quase um ano depois do terremoto, a população continua morando em acampamentos. Uma ótima noite para você.